crise econômica, energética e ambiental, você tem diversos aspectos da crise. Você tem combustíveis fósseis e a importância da circulação. Então, você tem um conceito que é o tempo de giro do capital. Então, é um tempo entre o momento em que você faz a despesa inicial, em dinheiro, onde você adquire os meios de produção e o trabalho, e o momento no qual o dinheiro é recuperado no mercado. É esse tempo de giro do capital, entre o momento inicial até o momento que você recupera aquele capital inicial mais o lucro. Então, existe uma luta competitiva para acelerar esse tempo de giro. Quem for mais capaz de acelerar vai ser mais competitivo em relação aos outros capitalistas. E existe um tempo que pode se chamar normal, que é um médio, num determinado momento, entre esses dois momentos. Então, quanto menor o tempo de circulação, maior a acumulação de capital e vantagem competitiva. Então, você tem diversos mecanismos para acelerar a circulação. Você tem mecanismos financeiros, antecipa a receita aos capitalistas antes da venda das mercadorias. Então, é uma forma de acelerar. E antecipa meios de compra aos assalariados antes dos salários, de forma que eles possam comprar. Então, são meios financeiros de acelerar. E tem meios físicos, a velocidade no transporte e dos produtos industriais. Então, nesse caso, você tem o petrodólar, aquele recirculação do petrodólar ajuda no aspecto financeiro da aceleração. E os aspectos físicos da aceleração é o petróleo mesmo, que ajuda a acelerar. Então, fossilizando a circulação. Então, antes da indústria de grande escala, movida por fósseis, as mercadorias foram transportadas por pessoas andando, veículos puxados a cavalo, cursos de água. Então, não é provável que a magnitude dessas mercadorias produzidas pela indústria hoje poderia ter acontecido com essas formas de transporte. Então, ali você tem um mascate. Então, a geografia do capital foi alimentada pelo trabalho acumulado na natureza, nesse caso, a energia fóssil. O surgimento do transporte motorizado fóssil acelerou essa economia mundial, a forma de organização capitalista, e com os mercados globais para as mais básicas mercadorias aconteceu no século XIX apenas. Então, o capitalismo fóssil. Então, esse capitalismo deve ser visto como um modo de produção dependente dos combustíveis fósseis? É uma pergunta. Em caso afirmativo, e quando a idade dos fósseis declina inevitavelmente, o que acontece com o sistema? Outra pergunta. Como ficam as relações sociais capitalistas baseadas nesse trabalho assalariado e aceleradas pela energia fóssil e pela financiarização? E a queda na circulação das mercadorias globais? Será que leva o sistema junto? Então, são muitas crises convergentes. Não vamos ter tempo de falar de todas. Então, os recursos naturais estão em extinção, exaustão, a água, o solo, que é um recurso finito que se gasta, peixes, etc. Produção do petróleo, se você faz curvas ajustando linearmente em determinados períodos, você percebe que vem tendo uma taxa, uma inclinação declinante dessa produção mundial de petróleo. Existe correlação entre a produção do petróleo, de energia, e o PIB. Então, se os preços do petróleo não são suficientes para a indústria arcar com custos operacionais, se eles não são suficientes para arcar com novos investimentos, para manter a produção, pagamento de juros, impostos, seguros, dividendos, depreciação. Então, é tudo isso que tem que fazer com as margens da indústria. Se o preço não compensa tudo isso. Então, se o preço do petróleo não são suficientes para a indústria arcar com tudo aquilo, é necessário aumentar o endividamento, vender ativos no limite do endividamento, diminuir investimentos, desistir do crescimento, priorizar o pagamento de dividendos, maior concentração, fusões e aquisições. Mas se os preços do petróleo sobem, podem ficar caros demais para os consumidores. Então aqui, por exemplo, o orçamento de uma família assalariada, você tem os gastos com comida e gasolina, que a gente viu que tem preços correlacionados, pagamento das dívidas das famílias endividadas e todo o resto. Se você aumenta os preços do petróleo, aumenta também o preço dos alimentos, e a parcela da família da receita familiar assalariada que é dedicada a essas funções aumenta, as dívidas continuando sendo pagas, o que diminui é todo o restante. Então isso leva à depressão econômica, recessão e desemprego, né? Então, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Se nenhum preço do petróleo funcionar, se ele for baixo demais para os produtores e alto demais para os consumidores, é um problema correlacionado ao endividamento das empresas e das famílias
é uma combinação que pode levar à redução da produção mundial de petróleo, fim do crescimento econômico, interrogação, e o impacto na solvência das dívidas e da crise do sistema financeiro decorrente da insolvência das dívidas. Então aí tem um leão e tem um cara, aí tem que decide se ficar ou se corre, né? Então, sistema financeiro, né? Então a economia atual tem uma hipertrofia do sistema financeiro. Eu vou ter que adiantar aqui. O sistema financeiro decide o que produzir e o que vender. Uma crise no sistema financeiro paralisa a economia e aí tem a tal da confiança, né? O que é a confiança? A confiança na capacidade de pagamento das dívidas. E a confiança também em tomada de novos créditos. Essa é a confiança. No valor do dólar sem lastro também é uma confiança, né? Cuja origem é a dívida americana. O dólar, então, saiu do lastro em ouro para os petrodólares, né? Então, adicionar dívidas faz a economia acelerar. Então, o consumidor obtém recursos antes, né? Isso funciona durante um tempo. Os empresários fazem investimentos antes dos lucros, os governos gastam antes de arrecadar. Funciona se a economia continua crescendo. Então, se a economia vem crescendo nessa proporção, é fácil pagar juros com dívida. A dívida e os juros. Então, pagar a dívida com juros é mais fácil quando cresce. Por exemplo, se esse daqui é a receita de um país, a receita de uma empresa, o orçamento de uma família, se com o tempo ele aumenta o orçamento, é mais fácil pagar os juros e o principal da dívida. Proporcionalmente não significa muito. Mas se não há crescimento ou se há diminuição, serve para famílias, para tudo, né? Esse peso da dívida e dos juros fica maior proporcionalmente. Então, as dívidas são essenciais para esse sistema funcionar, especialmente nessa nossa etapa atual, que é financeira, oligopolista e global. Então, contratar um assalariado e prometer pagar no final do mês, comprar algo mais caro do que foi capaz de economizar, por exemplo, um carro, uma fábrica, uma casa, tudo isso é feito por meio da dívida. Comércio internacional, a promessa de pagamento, que acelera a circulação da mercadoria, antecipa aquele resultado, diminui o tempo de circulação do capital. Mas para tudo isso daqui existe um perigo. Qual é o perigo? A perda de confiança, quando o risco da inadimplência é alto. Então, todo sistema baseado em promessas pode falir quando falta confiança. Então, ela tem aspectos positivos e negativos, né? Os juros altos favorecem os banqueiros, né, ou os rentistas, concentra a riqueza, renda, gera desigualdade. Se a economia encolhe ou para de crescer, você tem muitos calotes, menos empréstimos, diminui a demanda, menor o preço das mercadorias. Pode ser um grande problema, especialmente se as empresas de petróleo interrompem os investimentos.